Sou o Celso José Spentoff, da Vivace Gestão Empresarial. Hoje, na condição de mediador do PVA Entrevista, o podcast de Primavera do Leste. Vamos conversar com o Luiz Arthur Zimmermann Antônio, da Solidez Assessoria e Consultoria. O bate-papo hoje vai ser sobre reestruturação de empresas em crise, reestruturação financeira, né, de empresas em crise. Muito bom poder estar conversando e falando a respeito um pouco dessa questão que a gente atua, né, no nosso dia a dia, Sim. a questão empresarial, né, toda essa dinâmica do ponto de vista econômico, financeiro, de gestão da empresa, né? E até para falar um pouco do que a Solidez faz, né? Quando que ela começou, enfim, e por que nós estamos falando hoje sobre reestruturação de empresa. A Solidez, ela iniciou trabalho em recuperação judicial de empresa desde 2008, considerando que a lei de recuperação judicial e falência e extrajudicial, ela é de 2005, e nós tivemos a oportunidade então de atuar diretamente em recuperação judicial. Sempre foi esse o trabalho que a Solidez desenvolveu, trabalhando, sendo nomeada em recuperação judicial em processos. E a gente sempre teve alguns questionamentos, né, que o fato de você estar trabalhando com empresas em crise, altamente em crise, né, que colocaram a solução dentro do Poder Judiciário, né, judicializaram, né, a sua crise, vamos assim falar, né, da sua crise financeira, enfim, para que pudesse resolver. Nós tivemos êxito em alguns processos e outros processos que foram convolados, então, em falência. Falência é a parte mais dolorida, né? Exatamente, sim. Né? Que é uma coisa que a gente não gosta muito de falar, né? Mas, enfim, nós também trabalhamos em processo de falência também. Mas nós começamos em 2008 esses trabalhos, sendo nomeados como administrador judicial ou administradora judicial, a empresa, e nós ficamos um tempo ligado nessa área aí até 2017, quando a gente tentou modificar um pouco o processo de atuação da Solidez. E foi nesse caminho aí que nós nos encontramos com o Celso, com a Vivace hoje, em parceria, e a gente tentou modificar um pouco a fala, porque você falar em recuperação judicial, em crise é uma coisa, agora você falar em solução para que essas empresas, ou porque aquela empresa não entre em recuperação judicial. Pois é o que a gente normalmente tem discutido, né, Luiz? Exatamente. Né? Evitar que as empresas entrem em recuperação judicial. Por que as empresas entram em crise? Por que as empresas quebram? Por que entram em falência? Né? Então, muitas vezes a gente tem a solução porque vivenciou um processo de recuperação judicial, sabe a dor, principalmente do empresário e do credor também, né? Os dois lados da balança. Num processo de recuperação judicial, você fica com os dois lados, né? O lado do empresário e o lado do credor que quer receber. E a pergunta essa empresa que está em recuperação vai conseguir pagar, vai conseguir honrar o plano de recuperação, o plano de pagamento, enfim. Mas o que a gente inverteu e está tentando inverter para que a empresa não precise entrar em recuperação judicial. Então, nesse processo, para que as pessoas entendam, né, nesse processo que a gente tem atuado, está tentando atuar mais, né? Então, entender por que as empresas entram em crise, né? Por que as empresas buscam, muitas vezes buscam o lado mais difícil, né, que é a recuperação judicial, antes de cuidar
do negócio. Se nós considerarmos que de cada 4 empresas, 3 empresas trabalham no escuro, né? Em termos de gestão financeira, né, Luiz? Sim. Então, assim, e se nós transportarmos isso, por exemplo, não sei se você sabe, mas aqui em Primavera, por exemplo, se nós transportarmos para cá, nós temos em torno de 12.600 empresas aqui em Primavera. Dessas, se nós usar essa estatística, você tem 9.000 empresas que estão trabalhando no escuro. Se nós trabalharmos mais um pouco na estatística, né, nessas estatísticas, por exemplo, que falam que 22% das empresas quebram no primeiro ano, nós teríamos, então, que daqui um ano e pouco, 2.000 e poucas empresas vão quebrar em Primavera do Leste. Pois é grave isso. É grave isso. E nós teríamos, daqui a 5 anos, 55% dessas empresas quebrariam, ou seja, 6.000 e poucas empresas, né? Então, entender esse processo, por que ele se dá, né? Então, é isso que a gente tem trabalhado um pouco também, né, Luiz? Então, eu vejo assim, Celso, que a crise econômica sempre existiu, né, em dado momento, em questão da proporção, né? O porquê que hoje está se falando muito em recuperação judicial, o porquê que se entra muito, que busca no Poder Judiciário resolver o problema da empresa endividada, né? Vamos falar assim bem claramente, né? Claro que hoje o reflexo econômico, como é globalizado, por exemplo, nós tivemos uma pandemia. Então, nós saímos de uma pandemia, o pós-pandemia. Aí você entra aí numa questão climática aí que, né, a gente também, eu não entendo muito a respeito do clima, mas consideração de que não choveu demais, enfim, toda essa questão aí do clima também interferiu e interfere no processo na cadeia produtiva. Então, a maioria das empresas, principalmente do agronegócio, depende disso. Sim. Nós tivemos um setor que foi muito penalizado aí no pós-pandemia, e na pandemia foi o transporte, logística. Sim. Né? Então, assim, parou, praticamente a economia parou. Né? Você viu, né, só para pegar um gancho, você viu, eu também vi, né, a gente viu uma apresentação sobre a questão climática, né, Sim. também. Voltar um pouco para o agro agora, que fala, né, a pergunta é, o agro vai quebrar? Né? E aí claro fala que não vai quebrar, né, mas Luiz? Então, assim, se a empresa agropecuária que quebrar, é porque ela já vinha em crise, não é? Esse processo, de repente, ele acentua a questão de crise financeira da empresa, né? Principalmente se a maioria muitas vezes fez negócio no curto prazo, no médio prazo. Sim. E uma das soluções da questão da consultoria financeira é você alongar essas dívidas, né? Mas o que a gente gostaria de focar mais? Que tem solução para as empresas que elas precisam e necessitam estar organizadas. Sim. Né? Elas precisam se reestruturar tanto na parte financeira, contábil, na parte da gestão administrativa, recursos humanos também, porque quando você judicializa, você tem que apresentar um plano. Apresentar documentação. Você tem que ter a contabilidade em dia. A recuperação judicial ela é para empresas que são viáveis. Exatamente. Não adianta se você não tem condições de pedir uma recuperação judicial, você não vai ter êxito, você vai ir para a falência direta. Então é nesse sentido que a gente quer falar e propor como uma alternativa também, não que a recuperação judicial não seja válida. Né? Quando você está com um endividamento muito grande, e que você precisa de um desconto sobre a dívida, enfim, que você precisa fazer um trabalho, você vai apresentar um plano, esse plano vai ser submetido a uma assembleia de credores e eles vão decidir. Sim. Né? Então, o que a gente coloca é que antes de acontecer isso, você reestruturar essa empresa, organizar a empresa. Cortar da própria carne, muitas vezes. Né? O empresário
muitas vezes precisa fazer isso, né? Às vezes ele tem despesas na empresa que não são... Por exemplo, nós temos, né, Luiz? As retiradas, né, Celso, que a gente fala só para muito pegar aí. um gancho aí, né? Nós temos, por exemplo, a recuperação judicial deveria ser o último recurso a ser utilizado, né? Por exemplo, nós temos o processo que é um processo financeiro, né, que é uma metodologia de reestruturação financeira sem a guarida, antes de entrar no judiciário, né? Por exemplo, uma empresa em crise. Então, você faria a reestruturação. O que é a reestruturação financeira? É você fazer o diagnóstico, né, Luiz? Sim. Fazer o diagnóstico, ver qual o grau de crise que a empresa está. Talvez para daí injetar dinheiro novo, ou não necessariamente cortar da própria carne, como nós normalmente comentamos, né? Que seria cortar despesas, gerir melhor os recursos, né? Os recursos disponíveis ao empresário, que são estoques, usar receber, usar pagar, né? Para daí você fazer a reestruturação. Você tem que apresentar teu plano, né? E você tem que tornar esse plano viável. Você Exatamente. tem que convencer o credor. Né? Renegociar com ele. A própria lei ela é de renegociação o tempo todo. Chamar o credor, né? Sim. E muitas vezes você não precisa judicializar, você pode fazer isso... A reestruturação sem a participação do judiciário. Antes, para contratar consultorias especializadas, né, que façam isso. Tem escritórios de advocacia renomados que fazem esse trabalho, né? Tem consultoria, a própria Vivace faz esse trabalho também de reestruturação. E é isso que a gente quer falar e propor, né, hoje, atualmente, sem você precisar criar um Estado que muitas vezes a empresa lá entrou em recuperação judicial, a empresa quebrou, está quebrado. Você não pode estar quebrado, você tem que estar operacional, a gente fala assim. Os sócios, o proprietário, o empresário, ele continua dentro da empresa, ele não foi retirado da empresa como é no processo de falência. Então, e ainda antes, né, tem 2 processos antes da recuperação judicial. Por exemplo, um seria injetar dinheiro novo, né, com reestruturação. Também é um outro processo, você alongar o perfil da dívida, né? Então, você verificar a necessidade de injeção de dinheiro novo, né, Luiz? Sim, isso você, como diz a gente conversa aí, você estar endividado não é um problema. Exatamente. Né? O problema é você ficar e continuar com essa... E eu vi essa semana também, né, que às vezes o agro, principalmente voltado ao agro, você ter uma insolvência pontual não quer dizer que a empresa está quebrada. Sim. Às vezes ela tem, né, nesse caso ela tem com uma consultoria especializada. É necessário você buscar dinheiro novo, como você fala, no mercado, na parte financeira, banco, enfim, ou outros fundos. Você precisa para poder estar operacional, que a gente fala. O momento que você não consegue mais fazer isso, aí a falência é direto mesmo. Aí fecha a empresa e vai responder o patrimônio. Muitas vezes até o patrimônio do sócio vai responder. Nós temos casos aí recentes aí em que responde o patrimônio do sócio. Mas o que a gente gostaria de falar, né, Celso, que essa reestruturação administrativa, financeira, contábil, deve sim ser buscada como um fator principal dentro da empresa. Eu acho que o fato de você ser empresário, estar empresário, é você empresariar esse teu negócio, né? O nome já está dizendo, você tem que ficar, você tem que organizar, você tem que estruturar, você tem que acompanhar a contabilidade, o financeiro, né? O RH da empresa também é importante, enfim, os teus parceiros, né? Com quem mantém a atividade operacional da tua empresa é importante. Então, você falou em gestão, né? Administrar, né? Então, assim, eu queria que você me ajudasse um pouco a desenvolver esse assunto.
é a questão assim, por que as empresas entram em crise, né? A gente conceituar um pouco isso, né? Então, o que eu tenho percebido muito? Né? Uma das principais causas, o empresário vai lá e fala assim, não, eu vou abrir um negócio. E vai lá, tem que dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Né? E a gente sabe que Deus sempre quer. Né? Aí ele abre um negócio sem fazer um estudo de viabilidade, sem fazer um plano de negócio. Outra coisa é a questão da gestão financeira no dia a dia, os controles financeiros, né? Fazer o controle financeiro diário, mensal, anual, as retiradas, o banco controlar, fazer a gestão de estoques, de ir a receber. Então, o empresário, o que a gente tem visto, o empresário não faz isso. Ou até, como eu já tenho visto também, às vezes o empresário até tem essas informações, mas ele não sabe traduzir, não tem ninguém que traduza essas informações, porque muitas vezes ele não tem esse conhecimento e ele também não precisa ter esse conhecimento. Ninguém conhece de tudo. E não consegue traduzir essas informações para ele tomar decisões. E às vezes ele tem que buscar, sim, a consultoria especializada, Exatamente. Ele tem que buscar o pessoal que está no mercado, que está com essas questões hoje bem atualizadas, né, justamente para que ajudar ele na administração, na condução do negócio dele. Né? Você fala por que as empresas quebram, por que elas entram em crise, por que estão em crise. Porque às vezes o empresário não fez, né, o dever de casa. O dever de casa, né? Sim. O básico lá no início, enfim. Muitas vezes ele também não se preocupou muito. Ele achou que, não, a minha empresa, eu vou entrar no mercado e só o fato do meu nome, da minha empresa, já está tudo bem. Hoje não, hoje nós temos aí uma questão globalizada. Nós temos diversas empresas que saíram do mercado, que não estão mais, né? E que não adianta você continuar com ela mais. Muitas vezes as empresas têm que mudar, têm que se organizar, se estruturar, sair daquela rotina dela, porque o mercado não está mais para ela, né? Infelizmente ocorre isso aí. E isso a gente consegue detectar no início, se você fizer um estudo de viabilidade, fizer um estudo de mercado principalmente, tá, esse negócio que eu vou abrir, vai dar certo? Vai dar certo? Aonde que eu vou colocar ele? É o local ideal? Eu já fui na prefeitura para ver se aquele espaço ele é para aquele, no plano diretor está previsto eu abrir um negócio lá. Eu já brinquei algumas vezes, né? Eu vou ali no lago de Primavera do Leste, vou abrir dentro do lago um negócio. Tá, aquele negócio lá é para... Eu posso abrir lá? Eu posso abrir lá? Ah, mas por que tem que ver isso? Aí, tem que ver todas as nuances do teu negócio, né? Então, assim, e outra coisa que eu tenho percebido, Luiz, sim, e queria que você comentasse um pouco, é assim... não se projeta um negócio a longo prazo. Então, mas como é que eu vou prever o que vai acontecer daqui 2, 3, 4 anos? Não, tem ferramentas, tem metodologias que se consegue prever. Por exemplo, tem estudos que você faz. Eu vou fazer um investimento daqui a 3 anos. Eu vou ter que investir tanto. Tá, se você vai investir tanto, né, isso vai ser viável? Não vai? Tem metodologias que você consegue verificar se aquele investimento ele é viável ou não para a tua empresa. Então aí também já você consegue verificar, né, Luiz? Sim. Você antecipa um problema que de repente você vai criar daqui a... Esses estudos, né, Celso, da viabilidade econômica, financeira, para você projetar isso para 3, 5 anos, hoje, por exemplo, não é uma fala minha, nem do Celso, mas principalmente o investidor chinês, ele mesmo fala que um negócio que você abre em qualquer parte do mundo, ele leva de 3 a 5 anos para consolidar. Sim, sim. Então você, por exemplo, assim, então você tem que estar preparado, né, para você estar no mercado, enfrentar o mercado que é competitivo, né, hoje globalizado, informatizado, enfim,
você tem que estar aberto a esse processo. Ninguém brinca de abrir uma empresa hoje, né? Não, eu vou abrir aquela empresa, ou eu vou me transformar em empresário de um dia para a noite, né? Que muitas vezes acontece isso, mas esquece lá dos controles, né? Da contabilidade, né? Da finança, do setor de RH, recursos humanos hoje é uma necessidade importante que a gente tem. Às vezes você não consegue a mão de obra para você melhorar o teu negócio. Pois é, tudo né? isso tem que estar previsto tem no treinamento, tem empresas Exatamente. especializadas nessa área de recursos humanos, enfim, você tem que estar preparado. E o desenvolvimento do mercado não vai parar para que a tua empresa se organize, enfim, o mercado ele continua, né? A questão global aí dos processos todos. Mas o que a gente busca é isso aí, o que a gente fala é muitas vezes assim para você sair da crise, por que está em crise, como que está teus controles internos. Às vezes tem empresário ou alguns empresários, não são todos, né? Mas não sabe nem o que entra e o que sai da empresa. Né? Eu já, aproveitando o gancho, né? Eu, nas minhas andanças, né, fazendo consultoria pelo Sebrae no estado de Mato Grosso, daí normalmente eu pedi assim, como é que estão as coisas aí? Cara, entra dinheiro, sai dinheiro, eu não sei para onde foi o dinheiro, né? Então, quer dizer, né, não há um controle. E outra coisa que eu tenho percebido, Luiz, é assim, o cara tá trabalhando numa empresa, né? De repente ele resolve, fala assim, não, agora eu vou abrir meu negócio, né? E aí começa novamente, voltamos a frisar, volta. Ele é o melhor vendedor de empresa e no outro dia ele vira empresário. Ele vira né? empresário, aí ele fala, não, agora eu sou empresário. Mas ele, de repente, ele continua sendo vendedor. É o melhor Mas ele não né? ele não tem a capacidade. Isso não é demérito, voltamos a frisar, não é demérito, porque ninguém precisa saber tudo, ele só precisa se cercar de pessoas que tenham essa expertise, que tenham esse conhecimento. Então, isso eu tenho percebido também é outro grande fator de crise nas empresas, né? Outra coisa que eu já percebi também, Luiz, é assim, o cara, antes de começar o negócio, o cara olha assim, o cara tá ganhando tanto dinheiro assim, eu também vou abrir um negócio e vou ganhar esse dinheiro. Só que ele não faz conta de todas as nuances envolvidas, despesas, né? Então, quando ele vê que ele já não vai tirar tudo aquilo para ele, que ele criou a expectativa, aí começa, de repente a gente ouve muito falar, esse negócio não é bom. Não deu certo, né? Ele abandona, né? Ele abandona o negócio dele. Aí ele fala assim, não, esse negócio... Aí ele põe a culpa em alguém, né? Põe a culpa em alguém, né? Então, isso é outro fator de crise. Então, a expectativa que ele criou de retirada para ele da empresa não se concretizou. Aí ele fala que o negócio dele é ruim, né? Se ele antecipa e faz um estudo de viabilidade, Exatamente. o estudo de viabilidade vai analisar o mercado, aquele momento, né? Exatamente. Vai também analisar as outras empresas que estão no mesmo ramo dele, né? Você vai analisar o porquê que aquela empresa está bem, porquê que aquela não está, enfim. É o que a gente gostaria que acontecesse fosse isso, que de fato o empresário buscasse essas ferramentas, né? Retomasse o processo inicial da empresa dele, mesmo que a empresa dele tenha 10 anos, 15 anos. Sempre é bom você estar revitalizando, buscando as alternativas, né? E para quando aparecer uma crise, você está bem, né? Você suportar, entender o processo, né? E suportar muitas vezes, né? Porque não é fácil você ser empresário hoje, né? Você vê quantas atividades econômicas mudam, o mundo toda hora está mudando, é global, a economia, um problema que dá lá no Japão, um problema que dá no Brasil. Se tivemos agora essa questão aí da soja, isso aí tudo reflete no mercado. Sim. Né? Então, você tem que estar preparado para isso aí. Outra coisa que eu vejo, assim, né, Luiz, queria assim, a gente comentar, é sobre a gestão de capital de giro, né? Então, esse é Por que acontece a dificuldade de gestão de capital de giro, né? Pelo que a gente tem visto.
O que envolve o capital de giro? O que envolve a gestão de capital de giro? A gestão de estoque, normalmente a receber e fornecedores e ou a pagar, né? Isso tudo faz parte da gestão de capital de giro. O que acontece muito, né? Eu já vi muito aí a questão do estoque, por exemplo, né? Estoques. E ninguém liga, né? Ninguém liga, não controla a entrada, não controla as saídas. E né? sobre esse estoque tem uma carga tributária. O empresário muitas vezes adquire mercadorias ou adquire insumos dentro do que ele acha que deve adquirir, né? Não faz o controle, aí aumenta muito o estoque e a gente sabe que estoque é dinheiro, estoque parado é dinheiro, tanto é que você, inclusive, paga imposto, você já tem imposto, além da mercadoria, você já tem imposto na prateleira, na gôndola ou na prateleira. Mas se você guardar um estoque aí de 3, 5, 10 anos que você não consegue virar esse estoque, quanto que você vai pagar de imposto parado, né? É uma questão importante, você tem que estar avaliando muito sobre essa questão, principalmente mercadorias ou produtos que você não consegue mais girar. Por quê? Hoje, por exemplo, eu compro relógio pela internet. Sim. Eu não vou mais lá na joalheria, lá na relojoaria, um exemplo que eu estou citando, né? Para ver um lançamento, um Cássio, por exemplo, né? Hoje você entra na internet e você compra, né? Então, assim, estou falando mais no sentido do momento atual, do mercado atual, o quanto ele mudou, né? Se você pegar determinadas empresas e comparar esse processo. Mas a gente tem enfrentado muito essa questão, principalmente também duplicatas, né? Que fica lá pendente, que você não faz o lançamento contábil. Muitas vezes você nem não faz a cobrança, às vezes nem sabe direito se aquele... Tem empresas que muitas vezes nem sabem direito. Acontece nós pegar... Se aquela duplicata já está vencida, você fazer análise não tem esse contábil controle. de uma empresa, muitas vezes que está em processo de recuperação judicial, que você tem que analisar, você começa a ver e enxergar determinadas... Não falo erros contábeis, né? Muitas vezes... não é nem culpa da contabilidade, muitas vezes é o próprio empresário que não informa a contabilidade, né, corretamente e não faz os lançamentos conforme precisa, só que aparece lá, né? Aí você informa, fala, você dá um parecer, aí parece que cai o mundo, né? Mas o administrador não devia ter feito isso ou aquilo, que não tem nada a ver com isso. Não, acho que tudo tem a ver. Quando você fala numa reestruturação de empresa em que você judicializou, tudo vai ser visto. Sim. Não adianta nada escapa. Nada escapa do processo, né? Então, assim, eu acho que muitas vezes, como é que a gente fala lá? Muitas vezes você aprende pela dor, né? Então, às vezes você pensa, eu vou entrar em recuperação judicial, vou resolver. Muitas vezes vai inverter o processo e não vai resolver, né? Vamos falar um pouco assim, entrar na questão de como que funciona a reestruturação, né? Por exemplo, assim, o que a gente ataca primeiro numa reestruturação? A gente pega o caixa. Como é que está o caixa da empresa, né? Porque normalmente, quando a empresa está em crise, ela está com falta de dinheiro, falta de liquidez. Justamente por essa questão de gestão de capital de giro. Aí o capital de giro já esgotou. Quando né? Não tem mais. Não tem mais. Então, uma das primeiras coisas, né, a gente utiliza é a questão do a receber. Como é que está o a receber? Tem muito a receber? Não tem? Né? Então, aí que muitas vezes você melhora os processos de cobrança. A questão do estoque. Você reduz a compra. Você faz promoção daquelas mercadorias ou no processo industrial. Você otimiza os recursos de insumos. Né? Então, esse é o processo de reestruturação e alongamento do perfil da dívida. Por exemplo, assim, você tem que aparecer na frente do teu fornecedor,
Conversar com ele, falar com ele, chamar ele. Exatamente, né? Às vezes, muitas vezes, há uma retração do próprio empresário, ele fica meio que escondido. E muitas vezes ele não deixa ver para o consultor, muitas vezes ele não mostra o financeiro, né? Sim. Parece que ele tem um medo que a gente vai falar, dizer, enfim, apontar os erros dele, falar que ele tá errado, né? Tá gastando errado, pegou dinheiro da empresa e foi viajar para a Europa, um exemplo assim. Sim. Mas no fim a gente não quer isso, né? A gente quer justamente mostrar para ele a realidade que está hoje no mercado e o porquê do problema dele, que ele está na crise. E a crise passa pelo financeiro, passa pelo caixa da empresa. Né? Sim. Esse controle financeiro muitas vezes precisa ser melhorado dentro das empresas. E a gente encontra muito que às vezes nem esse controle tem. Não tem mais esse controle. Sim. Meio que se perdeu, buscou dinheiro em vários bancos, buscou dinheiro em vários fundos e essa dívida aumentou e muito, né? Então, esse é um fator de risco também. E é importante, e hoje tem, né, que a gente fala, tem consultores especializados nessa questão para fazer essa reestruturação financeira. Então, é até um chamamento que a gente faz, né? Muitas vezes a questão está aí, né? O problema está no caixa. O problema está na forma como que você está gerenciando e gastando, né? Sim. Essa despesa aí, né, Celso, que muitas vezes a gente encontra. Por exemplo, assim, outra coisa que a gente já nas nossas andanças aí a gente tem percebido, né, Luiz, é assim, o empresário, muitas vezes, ele, ao invés de olhar para dentro da empresa, né, ou contratar uma empresa especializada, a primeira coisa que ele faz, que é menos dolorido, ele vai lá, pega um novo empréstimo, pega mais dinheiro. Já aconteceu com nós. Não, vocês conseguem captar recursos e dinheiro? Exatamente. Sim, a gente faz a captação de recursos. Sendo necessário, a gente faz, a gente indica, né, fundos, enfim. Não, mas então você arruma 30 milhões aí para mim que eu me viro. Sim. Não, quem empresta o dinheiro não quer isso aí. Ele quer saber se você vai ter condições de pagar. Depois. Exatamente. Porque é uma dívida, né, Celso? Então assim ele... E aí é onde ele se afunda mais. E ele já ofereceu todas as garantias, ele já deu todas as terras, ele já deu todos os lotes urbanos, não tem mais aonde buscar, e aí... e assim ele pega... E aí ele pega dinheiro sem critério, sem um estudo. Né? Não sabe nem por que está pedindo. Exatamente. Né? Às vezes ele pega, eu vou resolver, eu estou com um probleminha aí, vou resolver o problema e vou pegar um dinheiro para 12 meses, por exemplo. 12 meses é curto prazo. Então a gente analisa assim, o financista analisa assim, que tudo que não sair do curto prazo, tudo que você não tirar, se tu está endividado curto prazo. Ele já vem endividado há 3, 4, 5 anos. Daí ele vai pegar uma dívida para pagar em 12, ele não vai pagar. Não vai pagar, lógico, exatamente. Né? Então a orientação que nós temos dado sempre é, se o banco oferece 48 meses, por que você não pega em 48 meses? Aí eu já ouvi falar assim, né, Luiz? Fala assim, não, eu vou pegar a curto prazo porque eu quero pagar menos juro. Mas o empresário tem que entender que tudo acontece no mês. Tudo. Ele paga salário no mês, ele paga imposto no mês, ele paga aluguel, ele paga energia, tudo é no paga mês. Água, paga luz, paga telefone. Né? Então, se ele conseguir, quanto mais parcelas de empréstimo ele conseguir fazer, menos desembolso ele tem naquele mês. Porque ele precisa recuperar o caixa, exatamente. Precisa ter o giro, né? Eu fiz agora uma reestruturação, há poucos dias, né? De uma empresa que estava com desembolso de R$23 mil. Esse é o processo de reestruturação de dívida que a gente fala, né? Estava com desembolso de R$23 mil. Eu fiz uma orientação, né, numa jogada de entrar recurso novo, pagar 2 contratos, reduzir de 23 para 15 mil. Né, Luiz? De 23 para 15 mil reais.
Então, olha a redução que você dá. Então, às vezes, você com pouca coisa, você consegue resolver muita coisa, né? Nos últimos 10 anos, assim, né, Celso, para cá agora, e a gente visualiza isso muito, né, na recuperação judicial, no andamento dos processos, esse recurso buscado, né, Celso, que o mercado, ele oferece para você, né, está aberto, são várias fontes, vários fundos, vários bancos que tem aí, mas a maioria deles agora está pedindo se esse tomador tem condições de pagar. Né? Então, não sei se na rotina da Vivace isso também acontece, como acontece na nossa, é saber se de fato eles podem emprestar o dinheiro, né? Sim. Então começou também a ter uma outra visão. Não é simples a renovação do empréstimo, a renovação do contrato. Às vezes o cara tem um contrato com um determinado banco e tem 30, 40 operações de crédito. Pô, eu fico pensando assim, se o cara não conseguiu pagar nem as primeiras operações, vai pagar as outras 40, 50? Não vai. Sim. Mas continua emprestando, né? Então, só que hoje está mudando um pouco esse conceito aí também. Sim, sim. Então, não se está mais assim, não tem uma coisa assim, como a gente fala, à vontade, né, no mercado. O mercado mudou um pouco e está pedindo viabilidade. Para poder emprestar o dinheiro, o recurso, independente da garantia, a garantia real, enfim, está pedindo um estudo de viabilidade para saber se ele vai conseguir pagar e honrar a dívida ou pagar o crédito. Não, e muitas vezes o financista hoje, ele já está mais atento a isso também, né? Ele quer saber, tá, mas tudo isso, todo esse dinheiro que você está pedindo, você precisa realmente dele? Como é que você vai usar esse dinheiro? Né? Para que você vai utilizar? Não, eu preciso pagar isso, preciso pagar a dívida, porque às vezes tem recursos que a gente fala que o banco oferece para alavancagem financeira do negócio, para alavancagem do negócio dele, por exemplo, de repente ampliar a estrutura produtiva da empresa, né? Então, para tudo isso precisa ter... E para isso, né, Celso, isso passa pelo trabalho, pelo estudo técnico, profissional, né, de viabilidade dessa empresa, da análise, não só o financeiro, mas a contabilidade toda, né, Celso? Sim. Você precisa verificar a contabilidade, né? Então, agora, por exemplo, em processos de recuperação judicial, antes do juiz conceder, ele está pedindo uma análise prévia. Sim. Né? Para saber se essa empresa realmente é viável, se está em dia, né? Se de fato aquela documentação contábil é verdadeira, né? E nós já temos exemplos de recuperação que foi negada em função de falta de documentação, exatamente. Então, contabilidade inconsistente, né? Então, por isso que eu digo, o preparo da documentação mesmo para você entrar no processo de recuperação, muitas vezes é o mesmo preparo que você faz nas análises de consultoria, de assessoria que você elabora e faz, você precisa trazer para o empresário, esse aqui é um plano para você reestruturar a tua empresa aí em 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Sim. Então, muitas vezes você vai ter que fazer esse processo. De uma forma ou outra você tem que fazer. A não ser que você peça a falência direta. Daí não precisa fazer nada. E responde o que está dentro da empresa, enfim. Sim. Mas ninguém quer isso aí, né, Celso? Como nós falamos, eu acho que essa questão da recuperação judicial, da extrajudicial, enfim, passa por essa reestruturação. Então você vai ter que fazer isso de uma forma direta ou indireta, né? Então por que não fazer agora para você não entrar, né? Pois esse é o questionamento que a gente faz, né? Por que o empresário, ao invés de gastar muito dinheiro com advogado, com administrador judicial, por que ele não gasta de repente 10 vezes menos, 5 vezes menos, contratando uma consultoria financeira ou empresarial especializada para fazer o trabalho de reestruturação quando ele está em crise?
Ou, inclusive, um acompanhamento, uma assessoria mensal, de repente, Sim, hoje né? tem... Evitando entrar em crise financeira, melhorar a gestão financeira. Uma questão também que muitas vezes não é levantada, Celso, é a questão tributária, a dívida Exatamente, tributária, também. Né? Que às vezes não, eu estou devendo e esquece lá. Não, hoje você não consegue mais. Se você não apresentar certidões, Exatamente. você não consegue pedir a recuperação judicial. Você tem que estar em dia também com a questão tributária. E muitas vezes isso é esquecido. Né? Não, e o fisco também. Ou deixa para o fim. Né? Deixa para o final. Deixa para o final. Mas então, assim, Celso, de um modo geral, toda essa questão pode muito bem ser resolvida se você tem a empresa certa, o consultor, a assessoria. Não estou dizendo que é só a Vivaz, a Solidez, tem muitas pessoas boas no mercado. Tem escritório também de advogados que também fazem esse trabalho de reestruturação. Sim. Tem a parte da contabilidade. Muitas vezes a solução está dentro da empresa. Sim. Né? Os próprios parceiros que Não, pegando um gancho no que você está falando, eu peguei uma empresa em Cuiabá, numa consultoria do Sebrae. Aí eu entrei em uma loja de móveis e de estofados, né? Aí atulhada de mercadoria, falei, porque a gente começa a pegar uma certa experiência, né, Luiz? Falei, já sei o problema dessa empresa. Aí eu comecei uma metodologia que o Sebrae usa, né, de fazer um diagnóstico, né, sem ter todas aquelas informações, né, a gente chega a um resultado, no final, em 3, 4 horas, você chega num resultado, num mapa da situação financeira da empresa. Aí, mais ou menos na metade, quando eu perguntei quanto estoque tinha, quando estoque mais ou menos a empresa tinha, né? Aí eu pedi para a mulher assim, você sabe que você tem um banco aqui dentro, né? Uai, como assim? Né? Não, você tem um banco aqui. Mas deixa eu concluir aqui. Vamos concluir o nosso trabalho aqui, depois eu te falo por quê. Essa pessoa tinha estoque para 3 anos, quase 3 anos. Isso come capital de giro, né, Luiz? Sim. Além de pagar imposto ainda. Sim, além de pagar imposto, atolado no cartão de crédito, atolado em dívida. Aí eu propus para ela, no final, coisa simples. Reduz as compras, mas tu não pode parar de comprar. Porque você tem que ir comprando também para oxigenar o estoque, né? Então você reduz as compras, faz promoção daquelas mercadorias que estão mais tempo no estoque, né? E aí você consegue e renegocia, vai nos bancos, fornecedores e renegocia com eles. Chama, né, Celso? Chama para negociar. Muitas vezes o empresário faz o contrário, ele se esconde, né? Sim. Aí está um erro também. É melhor aí você buscar, sentar e conversar, né? Então já foi dito que quem não mede, não gerencia, né? E quem não gerencia, entra em crise, né? Então, assim, eu estou, assim, resgatar isso um pouco, para a gente entender por que isso funciona, qual a raiz disso. É isso que eu sempre fico me perguntando, por que o empresário não deixa, se ele não sabe fazer, porque se 3/4 não sabem, muitos deles também, às vezes, empresa pequena não tem o tempo suficiente, né, Luiz? Muitas tem vezes isso também, né, Celso? Ele não quer falar. E não quer muitas vezes abrir também. Ele não quer, ele não vai falar, ninguém vai falar para você e dizer, eu estou endividado, eu estou em crise. Ninguém vai, né, falar isso. Às vezes ele fica ali, prefere ficar ali no mundo dele, daquele jeito dele, né? Quando na realidade ele necessita conversar, falar, porque ser empresário é isso também, né? É enfrentar a situação que ele está passando, né? Muitas vezes ele retrai, se esconde, isso é um erro. Se a pessoa está com uma dificuldade, deve para um banco, ele tem que ir lá, falar com o gerente do banco, o financeiro do banco, o gerente da conta, enfim, tem que ir lá falar, dizer, buscar qual a alternativa, né? Mas para isso ele tem que acreditar, né? Ele tem que confiar. Sim. E ele precisa ter, que nem você falou, às vezes ele não precisa entender, mas ele tem que ter uma pessoa, um profissional certo, que possa orientar ele, né?
Até às vezes, eu brinco, às vezes ele esquece do próprio contador dele, né? Sei. Que é um profissional habilitado, que está dentro da empresa dele, cuidando da movimentação, muitas vezes é esquecido, né? Muitas vezes não é nem lembrado. Sim. Né? Que a gente já pegou empresas aí em recuperação judicial que simplesmente esqueceram da contabilidade do contador da empresa. Sim. Né? Não mandaram as informações, né? Não houve esse fluxo de informações, né? Exato. Porque eu vejo muito empresário reclamar do contador, né? Lógico, tem colegas que às vezes eu também trabalho em contabilidade, sim, não tem escritório, né? O Celso é contador também. Né? Então a gente sabe, né, Luiz, que tem colegas também que trabalham não com tanta eficiência, né? Mas também o que eu normalmente tenho visto é que falta esse fluxo de informações, né? Porque como é que o contador vai fazer um trabalho bem feito, ou até trabalho de consultoria, por exemplo, se não houver, se o empresário não disponibilizar as informações, clarear as informações. É né? por isso que ele fica... Acontece a questão dele não conversar e não falar. Muitas vezes ele não quer, né? O que nós, nossas empresas, como elas podem ajudar, né? Então, assim, a Vivace, por exemplo, está iniciando um processo de terceirização da gestão financeira também, né? Então, nós temos a assessoria, consultoria. Aí, eu assim, acho que o trabalho que a Vivace faz é extremamente importante, né? A solidez, nós, né, utilizamos muito nossa a Vivace, parceria, né? Uhum. Principalmente nos relatórios, nas análises, né, para Sim. os processos de recuperação judicial. Então, para nós foi uma grande conquista ter a parceria da Vivace, ter a experiência que o Celso tem. Né? Então, para nós é extremamente importante nos diagnósticos, né? Mesmo nas perícias prévias que se faça para que a empresa consiga entrar na recuperação judicial, entendo que a Vivace é uma indicação importante. Né? Esse trabalho que a Vivace faz para as empresas, consultoria, assessoria, né? As dicas, enfim, né? De como não errar, como acertar, né? Então, às vezes esse caminho é um pouco dolorido, às vezes tem que cortar da própria carne. Exatamente. Às vezes tem que ouvir para dar uma chacoalhada. E antes da gente encerrar, né, Luiz, também queria deixar claro que a solidez, por exemplo, tem toda uma expertise hoje voltada para a recuperação judicial, extrajudicial. Hoje assim, a gente então, pode... antes de entrar em recuperação judicial, também é importante fazer uma consulta antes, fazer Sim, desde elaborar um plano de recuperação judicial, a gente tem condições, né, tem competência para isso, porque a gente está dentro desses processos todos, né? Mas assim, eu falo dessa reestruturação. Então, essa reestruturação passa, né, pela Vivace também, né, que eu recomendo, né, para que o empresário pelo menos busque saber como que é o trabalho da Vivace, o trabalho do Celso. Não, maravilha, Luiz. Obrigado aí pela oportunidade. Eu agradecemos. Então, a gente agradece a sua presença, Luiz, a sua expertise, né, em recuperação, em reestruturação judicial, né? Em reestruturação financeira também, né? A gente tem toda uma expertise aí, toda uma parceria aqui em Primavera e em Campo Verde. Né, Celso? A hora que o empresário precisar para uma conversa, muito agradecido. só nos chamar. Exatamente. Obrigado. Muito agradecido.